Fala pessoal, hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre gestão de clínicas. Quando a gente vai começar a empreender, tem medo, muita insegurança, mas também tem muitos sonhos, né? E é isso que move o mercado empreendedor. E a gente tá aqui com a Viviane Capelessa, ela é gestora e empreendedora, né? Tem 7 clínicas com a marca Bem Jovem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um desafio mesmo. E Vivi, como foi pra você abrir assim a primeira, né? Qual foi a primeira e como foi esse processo? Legal. A primeira clínica foi a de Palotina. Na época, eu gosto de brincar que num almoço de família, estávamos lá na Páscoa, um pouquinho antes, tava no comecinho da pandemia, e a gente conversando a respeito de trabalho, do dia a dia, e a minha irmã, ela já tinha uma clínica de estética de outra rede, ela era franqueada de outra rede, falando dos desafios dela, e aí o Diogo e ela tiveram uma ideia de abrir uma clínica, e eu fui a eleita, né, a tocar o projeto, fazer o projeto acontecer. No início éramos nós 3, a primeira foi em Palotina, e a gente já começou com muitas emoções, porque na semana que a gente inaugurou a clínica, porque até inaugurar tem todo um processo de você ver a sala, montar uma estrutura, abrir uma pessoa jurídica, contratar uma equipe, mas na semana que a gente inaugurou a clínica, a gente teve o primeiro lockdown da pandemia, então já começou assim com muitas emoções. Para mim foi um desafio super grande, porque eu nunca tinha empreendido, eu sempre trabalhei em empresas como funcionária, eu sempre me doei assim num nível máximo, como se o negócio fosse meu. Eu sempre falei isso, inclusive assim, trabalho como se o negócio fosse meu, mas só quando eu empreendi é que eu entendi a diferença, porque quando eu coloquei o meu dinheiro no negócio, eu me dediquei ainda mais, eu me doei ainda mais, eu tive outros medos, outras preocupações, outras questões para ter um nível, né, de dedicação ainda mais intenso. Então, realmente, empreender não é para qualquer um, porque precisa, ter um pouco até de gestão das emoções no dia a dia, porque é bem emocionante. E é bem complexo, né? Porque às vezes tem até algumas profissionais que atendem também. Então, você é o financeiro, você é o RH, você é o pós-vendas, você é o vendas, você é o atendimento também, então é muita coisa ao mesmo tempo, né? No meu time, eu sempre procuro contratar esteticistas ou biomédicas. Hoje tem um pouco mais de flexibilidade, assim, enfermeira esteta, até fisioterapeuta, com as especializações na estética, a gente tem um pouco mais de abertura, né? Eu sou contadora de formação, mas eu já precisei em alguns momentos, para não desmarcar a cliente da agenda, ir lá e fazer um procedimento. Eu fiz todos os cursos à medida que as minhas colaboradoras, que eu fui formando, que eu fui buscando profissionais para trazer as formações para elas, eu fiz todas as formações. Então, eu não vou, lógico, operar um equipamento sem qualificação, para machucar alguém, né? Mas em alguns momentos, né, bem pontuais, assim, claro que eu procuro tomar muito cuidado com isso, já precisei até fazer isso, ir lá, fazer uma fotodepilação na cliente, fazer algum procedimento, porque uma ficou de atestado, outra ficou doente, e é isso, né? Ao mesmo tempo que, enquanto eu estava no mercado de trabalho, na alta gestão, eu tinha uma equipe que fazia tudo e eu dava direcionamentos. Quando eu fui empreender e comecei com uma empresa pequenininha, eu era o financeiro, RH, a gestão de pessoas, o compras, o contas a pagar. Então, precisei sim até, né, pensar sobre isso em alguns momentos, lidar com o meu ego, porque eu sempre tive, essa coisa assim de eu tô criando a Bem Jovem para ser um negócio grande. Eu sempre tive esse desejo de fazer um negócio grande, porque eu adoro trabalhar em empresa grande, eu adoro esse ambiente, empresarial. Então, também queria proporcionar isso pro meu time. E quando você é grande, você tem muito mais possibilidades, né? Até no aspecto financeiro. Mas construir algo grande não é do dia pra noite, né? Dá trabalho, dá preocupação, você tem várias coisas para lidar, você tem que lidar com você mesma muitas vezes, você tem que lidar com o time, colaboradora que fica doente, eu trabalho com um time totalmente feminino, que é excelente, porque eu acho que as mulheres se engajam, né? As mulheres têm uma dedicação, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem filhos, a gente fica grávida, a gente tem várias coisas assim que privilégio, né? Nós podermos gerar a vida. Mas ao mesmo tempo, no ambiente de trabalho,
A colaboradora fica lá 4, 6 meses afastada e enquanto empresário você precisa dar conta de colocar alguém no lugar dela, né? E não é tão fácil simplesmente repor um colaborador que já está num nível ali de relacionamento com as clientes, de venda, de produtividade, de atendimento. Então, são todos desafios que a gente sempre precisa olhar. A estrutura das minhas clínicas não é de uma clínica grande, eram equipes lá de 3, 4 pessoas. Então, 2 pessoas, uma pessoa saindo é 50% da equipe. É um desafio, né? Então, e essa é uma das partes que, assim, sempre deu um pouco de trabalho. E enquanto empreendedora, né? Enquanto gestora, ter que aprender um pouco de cada coisa, ter que ir lá e começar, né, a pegar no processo para fazer. Como eu falei, antes eu tinha equipe para fazer. Aí eu precisava ir lá e pegar no processo e descobrir ele. Eu lembro que lá no início, para comprar toxina, a gente estava começando a trabalhar. No início era só depilação e corporal as clínicas. Aí a gente começou a trabalhar com toxina botulínica, com preenchedores. Eu precisava comprar, né? E aí eu precisava precificar. Só que eu não entendia, eu nem sabia, eu só conhecia botox de aplicar na minha testa, né? Então eu precisei ir lá, entender como é que compra, quantas unidades vem num frasco, quanto eu pago, quantas unidades em média eu vou aplicar, a profissional vai aplicar numa cliente, para eu conseguir entender da precificação, conseguir precificar aquilo e saber para poder vender, sabe? Então, são aprendizados que eu nunca imaginava que eu precisasse buscar, mas ao mesmo tempo, né, que oportunidade. Eu gosto de olhar para os desafios como oportunidades de aprendizado. Então, foram muitas oportunidades de aprendizado. E se você diria assim, quais são os pilares para que alguém que está começando, né, empreender ou a gerir uma clínica de estética, quais são os pilares assim que a gente tem que ter mais atenção para que a gente consiga caminhar para o sucesso? Talvez eu não sei se eu vou conseguir listar, mas eu vou falar um pouco assim das coisas que foram importantes para mim, tipo esse aprendizado, essa visão do negócio, né? Começar um negócio, lembrando com uma visão mais racional lembrando que você vai investir um recurso, você vai investir dinheiro e você precisa definir um período, você precisa estudar aquele negócio para que ele comece a retornar esse dinheiro que você investiu, comece a retornar para você. Então, um pouco dessa visão, né, de empreendedorismo, de gestão, uma visão financeira, contábil, para mim foi mais fácil porque eu sempre trabalhei na área financeira e eu gosto muito disso, adoro uma planilha, adoro fazer uma conta, fazer um plano de negócios, então essa visão é importante, mas ao mesmo tempo a minha visão sempre foi muito técnica, eu sempre trabalhei numa área mais de gestão, estratégia, de retaguarda, eu nunca trabalhei na área comercial e o pilar comercial, relacionamento e vendas é fundamental para o negócio acontecer. Não adianta nada você ter uma bela estrutura, ter uma clínica linda, ter lá os melhores serviços, os melhores protocolos, se você não souber vender aquilo para as suas clientes. E quando eu falo vender, não é só o fechamento da venda, né? É assim conseguir mostrar os ganhos que as pessoas vão ter, fazer um marketing, porque às vezes a gente precisa gerar a necessidade, né? Nem sempre a pessoa tem a necessidade de fazer um procedimento estético, mas vender no sentido de despertar o desejo nas pessoas, né? Despertar o interesse delas virem conhecer os produtos, os serviços que você tem e ao mesmo tempo ali dentro da clínica, enquanto equipe, muitas vezes a gente tem assim as pessoas, a profissional da estética e da beleza, da saúde, ela sai da faculdade com uma visão bem técnica do procedimento, elas aprendem na faculdade a cuidar de gente, né? A fazer o procedimento, a fazer o protocolo com muita excelência, mas elas não são ensinadas a serem empreendedoras, né? É também algo que elas precisam aprender. Então, esse também foi um grande aprendizado. Cuidar do pilar técnico, que talvez seja um dos nossos principais, um dos nossos pilares, cuidar do pilar comercial, não acreditar que ficar só postando no
Instagram vai trazer os clientes que eu preciso ter. O Instagram é uma excelente ferramenta, né? Eu falo sempre que é um ponto de venda do negócio, é uma vitrine da clínica, mas é preciso cuidar daquela cliente que tá lá dentro, é preciso falar do negócio quando você sai na rua, quando você fala com as pessoas, falar para as pessoas do seu meio, né, sobre aquele negócio. Existe um mundo paralelo, né? O Instagram é uma forma de divulgar, de mostrar o negócio, mas não dá para depender só disso. É preciso também ter outras ações, ter outras atividades para ter uma boa força de venda. Para mim é muito claro hoje que se não tiver venda acontecendo, se não tiver um negócio, se essa frente comercial não estiver bem estruturada, o negócio morre, né? Porque os boletos vencem. É que eu olho com essa visão fria, né? De que tem conta para pagar, tem processos acontecendo, existe toda uma estrutura para ser mantida. Então, isso é uma das coisas que eu também ensino muito. Então, talvez a gente possa falar aí do marketing e das vendas como um outro pilar estratégico. E um terceiro pilar que é fundamental, na minha visão, pelo menos para o negócio da estética, é o pilar técnico, no sentido aí de saber cuidar de gente, né? Vamos falar assim, a profissional, ela precisa estar muito segura para poder falar do procedimento para cliente, para poder transmitir segurança para cliente de que aquele protocolo que ela está montando na hora que ela fez uma avaliação é o que vai entregar o resultado que ela está procurando, é o que vai entregar, né? Vai resolver a linha de expressão, ou vai resolver a questão ali corporal, ou da depilação, seja lá qual for a dor dessa cliente. Mas para ela ter essa segurança, para que ela consiga falar com segurança, transmitir essa visão e convencer a cliente daquilo que ela está falando, ela precisa estar segura, né? Ela precisa, e para ela estar segura, ela tem que estudar. Ela não pode esperar que, né, só a empresa vai lá e dê para ela um treinamento. Ela também precisa estudar, buscar conhecimento além. Cada pessoa tem um jeito de estudar e de aprender as coisas, né? Então, realmente, sabe, se esforçar para fazer o seu melhor. Então, eu acho que esses 3 pilares, eles resumem bastante coisa, assim. Claro que, né, debaixo de cada um deles, a gente tem aí várias atividades, vários processos, várias tarefas no dia a dia, mas se eu pudesse resumir, eu acho que o pilar técnico, o da gestão, né, que é um mais operacional, assim, de processos, e o pilar comercial são 3 pilares fundamentais para o negócio acontecer e dar certo. E você, né, conseguiu expandir aí com 7 clínicas, né, com a sua marca, assim, o que, para quem quer expandir também, né, para quem tem esse interesse de crescer realmente, de ter várias clínicas, né, o que para você foi, assim, o principal que você falou assim, não, agora eu tô pronta, agora eu consigo, agora eu posso? Um pouco de ambição é necessário, sabe? É que eu sou bem ambiciosa, às vezes para as pessoas pode parecer um valor ruim ou não, né? É que eu não ligo, assim, eu acho que ter um pouco desse desejo, dessa ambição no sentido de desejar algo maior. A minha infância não foi uma infância fácil, assim, não passei grandes dificuldades, mas eu sempre tive muitas vontades, eu sempre quis fazer várias coisas e a gente teve uma infância humilde na minha casa, com a minha família, e uma coisa que eu sempre aprendi, o meu pai sempre cobrou de nós, meu pai e minha mãe, foi que a gente trabalhasse, se esforçasse, que as conquistas viriam. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu comecei a crescer, assim, em relação no trabalho, né, foi que eu não me permitiria voltar a passar o que eu já passei, né, que à medida que eu fui dando alguns passos, assim, evoluindo na minha vida, na minha trajetória, na minha carreira, enfim, tudo é uma coisa só no final das contas, né, eu não me permito voltar para trás, porque só depende de mim, né, eu sei que, assim, às vezes acontece alguma coisa que você toma um tombo, normal, né, a vida é feita de altos e baixos mesmo, não adianta a gente acreditar que é só assim, né,
crescendo, tive vários altos e baixos, tive várias situações, sim, também na minha caminhada, mas a questão, assim, eu não aceito voltar a viver uma condição que eu já vivi. Eu só aceito ir daqui pra frente. E isso só me deixa mais forte pra, assim, realmente me dedicar e trabalhar e dar sempre o meu melhor em tudo que eu faço. Então, esse eu acredito que é um passo, uma das habilidades, né, para quem desejar empreender, para quem desejar começar e fazer o seu negócio. Outro é, assim, sonhar grande, né? Às vezes a gente se priva de sonhar. A gente pensa assim, a gente tem tanto medo, em geral, né? As pessoas em geral, assim, têm tanto medo de se frustrar, e, assim, eu vou sonhar, né? Eu quero fazer algo, eu vou sonhar, mas eu vou sonhar, assim, comedido, pequenininho, porque, né? Porque é difícil, porque isso. Gente, não se priva de sonhar, né? Sonhar é de graça. Só que a gente tem que lembrar que eu sempre falo com os meus filhos sobre expectativa e realidade, né? Eu tenho que lembrar que quando eu sonho, eu também tenho que lembrar que muito desse sonho vai depender de mim, ninguém vai vir fazer por mim. Ninguém vai vir aqui e falar, vem, levanta da cama, vamos lá, que hoje você precisa fazer isso ou aquilo, precisa ir lá pra clínica, dar treinamento, precisa ir lá resolver uma questão com a cliente. Eu tenho que saber tudo do que precisa ser feito e eu preciso me dedicar mas eu preciso me permitir sonhar, e eu sempre sonhei muito grande. Eu ainda sonho grande, eu quero, assim, já tenho uma vida muito boa, mas me permito sonhar e ir além, quero mais, então, e ao mesmo tempo vou dando passos e fazendo as coisas acontecerem, porque depende de mim, tenho essa clareza que depende de mim. Me permito errar, testar, às vezes sou até conservadora demais, assim, poderia dar uns passos mais ousados, mas vou dando passos seguros, porque também vou medindo o tamanho do erro, né? São coisas que são importantes, mas todo mundo pode ter. E assim, o que eu vejo hoje é assim, sabe, Jana? E principalmente os profissionais da estética. Hoje eu tenho um programa junto com profissionais da estética, não só as que estão no meu time, que estão nas minhas clínicas, nas clínicas da nossa marca, mas em geral, assim, eu procuro fomentar o mercado da estética com mentoria, com treinamento, com capacitação para esses profissionais, porque eu vejo que muitas delas acreditam muito pouco no seu potencial. E às vezes você não precisa começar com uma clínica, né, com uma mega clínica. Sim. Se você tiver uma maca e uma sala e um pouco, né, alguns equipamentos ali que você consegue comprar no início da sua trajetória, e tiver vontade de fazer e fazer com muito capricho, com muito cuidado, você já consegue ir muito além do que muitas outras não conseguem, mas precisa acreditar, precisa dar os passos, precisa fazer. Então, seja para ter uma clínica de estética, né, para começar uma rede de clínicas, ou para fazer ou para, né, sei lá, abrir um cachorro quente na esquina. Você precisa acreditar, precisa dar alguns passos e fazer algumas coisas que só você pode fazer por você mesmo. E a gente acaba, assim, se boicotando, né? Em algumas vezes, assim, eu quero, aí às vezes a gente sabe que a gente é capaz, mas a gente fica naquela de, mas se não der certo? E aí o financeiro já pesa também, né? Porque a gente quer ser independente, mas ao mesmo tempo tem medo, e aí é todo um ciclo ali, né? Que a gente tem que realmente, eu acho que a ambição, como você falou, é o que vai dar aquele start, né? Eu sempre falo que o medo é um sentimento que não é de tudo ruim. Ele também é bom com um certo limite. Por quê? Porque ele ajuda a gente a não fazer besteira, né? É justamente a gente conhecer qual é esse meio termo aí entre não ter medo demais de forma a ficar travada e não agir, mas ao mesmo tempo não ter medo de menos e ir lá fazer besteira, né?
né? Porque a gente precisa ir conseguindo dar alguns passos. Eu também tenho um valor segurança, assim, ó, altíssimo. Assim, sou super conservadora em algumas coisas, porque não quero, né, fazer besteira em várias questões, mas ao mesmo tempo, se eu não fizer, quem vai fazer, né? Então, eu acho que assim, a gente se conhecer e entender, né, como é que eu opero, como é que eu reajo em cada situação, e a gente trava, a gente não faz alguma coisa que deveria ser feita. Então, me conhecer profundamente me ajudou muito a conseguir ter mais coragem, conseguir fazer as coisas que precisavam ser feitas e a criar esse caminho todo. Então, não tem receita, sabe? Não tem uma receita mágica, mas eu posso falar um pouco de como foi esse caminho, né? Sim, claro. E para abrir essa clínica, né? Para dar o primeiro passo ali, o que é importante avaliar? A análise do concorrente, fazer um plano de carreira, o que se destaca ali? Ótimo. Eu adoro a ideia de fazer um business planner, né? Um plano de negócios. Então, mas parece tão complexo, né? Mas não é nada de complexo. Na verdade, entender mesmo esse cenário, entender, né? Coisas básicas. Então, vamos pensar assim, com o que você vai atuar? Qual é o público que você vai atender? São mulheres? São homens? Qual é a faixa etária? Quais são os protocolos que você vai se especializar dentro da estética? Se a gente for pensar, você pode atuar com corporal, você pode atuar com corporal, você pode atuar com facial, você pode atuar na estética avançada. Hoje em dia tem especialistas só em uma região específica da face, né? Especialista só em lábio, especialista só em rinomodelação, especialista só em otomodelação. Então, você consegue segmentar muito, ou você consegue ser um pouco mais abrangente. São possibilidades, né? Então, escolher e definir. Eu acho que é importante, assim, quando tem muita opção, muitas possibilidades, escolhe algo e começa a ser especialista e ser a melhor naquilo, sabe? É corporal que você gosta? Então, seja a melhor no tratamento da gordura localizada. Seja a melhor no tratamento da flacidez. No pós-operatório, tanto faz. Você escolhe naquilo que você quer se especializar. E aí você começa a entender, né? Quem é o público-alvo que você vai atender, qual é o ambiente que esse público frequenta. Então, se são mulheres, se aí você vai atuar com um botox e preenchedor, qual é o ambiente que essas mulheres frequentam? Mas eu posso atender homens também. Tá bom, e qual é o ambiente que eles frequentam? Do que eles gostam? Entenda do comportamento dessas pessoas, para que você possa também começar a fazer o seu marketing de forma que crie uma conexão com essas pessoas, que elas entendam aquilo que você está falando, se posicione como uma profissional, entenda, né, um pouco sobre precificação, sobre gestão, porque não adianta achar que você só vai conseguir ter muito sucesso sendo só técnica. Você vai precisar, principalmente quando você começa pequena, então entenda, né, um pouco de precificação, de abertura de empresa, dessa parte mais burocrática. Uma coisa que foi super importante para mim também é assim, entender dos meus custos fixos. Quanto custa para mim todos os meses manter o negócio aberto? Então, tem despesas que são fixas do negócio. Então, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho folha de pagamento, que são custos fixos, telefone, internet, compra de alguns insumos, são custos fixos. Então, tem um valor X por mês, que é o valor que, tipo assim, dia 1º a gente já começa com aquele valor negativo, né? Então, e o que acontece? Aquele é um mínimo que eu preciso vender durante o mês para que o negócio não feche no vermelho, né? É um faturamento mínimo que eu preciso ter. É uma visão assim, até parece simples, mas nem todo mundo tem essa clareza, né? Como a gente falou, as profissionais nem sempre saem da faculdade com essa bagagem mais técnica de empreendedorismo. Então, entender essas coisas básicas. Quando você vai fazer seu plano de negócios, já é super importante. Então, olhar, né, para essa questão dos custos, da precificação,
dos protocolos que você vai atender, da especialidade, do marketing. E aí, acho que assim, né, fundamental, tem que aprender a vender, tem que aprender a se posicionar, ou se você não quer vender, você vai precisar criar um processo e ter uma equipe que venda, ter pessoas que vendam, porque o negócio não sobrevive sem venda, né? Tem que ter alguém com habilidades, com conhecimento ali para conseguir fazer com que as vendas aconteçam. É isso que sustenta o negócio, é isso que faz com que o negócio sobreviva. Então, ter essa clareza antes de começar, para não ter nenhuma surpresa, sabe? Então, quando você faz um plano de negócios, você olha para todos esses pilares. Essa questão de empreender, né, que nem você falou da faculdade, realmente é uma coisa que a gente não vê, e às vezes a gente não tem uma educação financeira em casa, aí a gente não tem na escola, aí a gente chega na faculdade, a gente não tem na faculdade, e a gente tem que aprender depois de adulto a controlar, que muitas vezes é muito difícil, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de sentar e colocar: essa é a minha conta fixa, essa é a minha variável, esse é meu investimento, esse é o meu, né? Enfim, tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso, e aí a gente acaba patinando realmente nessa questão financeira. O Brasil é um país endividado, né? O mundo, né? De certa forma, as pessoas, mas o Brasil especialmente, e muito se deve a essa questão da nossa falta de educação financeira, dessa falta de um entendimento básico, que é assim: se eu ganho 100, eu não posso gastar mais do que 100. Eu não posso gastar 100. Eu preciso ter uma reserva, né? Principalmente quando a gente é assalariado. E eu falo pra vocês que, mesmo eu trabalhando na área financeira, eu virei essa chave da educação financeira depois de muito tempo, sabe? E eu via, né, clientes no dia a dia com essa dificuldade, com esse desafio. E é porque a gente não tem uma educação, não vem de casa, a gente muitas vezes aprende na dor, né? A gente precisa entender algo que é básico. Então, eu falo um pouco de educação financeira com as minhas colaboradoras também, porque a gente não pode trabalhar para pagar as contas do mês passado, né? A gente precisa se organizar financeiramente para conseguir planejar o nosso futuro, conseguir ter uma reserva, conseguir ter uma tranquilidade para pensar sobre as decisões que a gente precisa tomar. E o bolso é o órgão mais sensível do ser humano, né? Se começar a apertar no seu financeiro, você não vai dormir de noite, vai dar uns estresse. Então, se organizar financeiramente, começa, né, listando todas as suas despesas durante 30 dias, olha para aquelas despesas e entende, porque só tem dois caminhos, assim: se você tá gastando mais do que você ganha, ou você corta a despesa, ou você ganha mais, você arruma uma renda extra, né? Não tem outro caminho, não tem fórmula mágica. Então, por que colocar no papel, né? Porque às vezes a gente fazia: não, mas eu não gasto com nada, mas eu não gasto. Mas quando você coloca no papel todas, 100% das despesas, você tem a possibilidade de parar e analisar tudo aquilo, refletir sobre essas despesas, entender aonde vai ser possível cortar, né? Aonde vai ser possível pausar para depois dar um outro passo. Então, educação financeira é primordial como pessoa física e principalmente como empreendedor. Eu sempre, além das clínicas, eu tenho também uma consultoria empresarial, e aí, assim, eu tenho renda além da clínica, né? Eu não vivo da renda da clínica, mas uma coisa que tá muito clara para mim é assim, ó: eu não posso tirar dinheiro da minha consultoria para colocar na clínica. Sim. Quando é um cenário de início, que você tá investindo, que o negócio ainda não tá rodando, é uma coisa, né? Mas no dia a dia, isso tá muito claro para mim. Mas em geral, eu vejo que, tipo, não é óbvio isso para, né, para grande parte dos empreendedores. Então, se eu não tô fechando no vermelho de forma geral, né, coloca tudo num balaio só, tá tudo certo. E não é assim. Então, para mim, assim, eu procuro organizar isso tudo de maneira, né, bem separada, porque cada negócio precisa se pagar, cada clínica precisa ter o seu resultado específico, precisa estar se pagando, e é algo que eu também no dia a dia divido com as minhas colaboradoras, para que elas entendam, né?
que quando eu cobro que as vendas precisam acontecer, não é porque eu sou mercenária, só penso em dinheiro, né? É porque eu penso numa visão de sustentabilidade do negócio. Se o negócio não se sustentar, se a gente começar num ritmo, né, negativo, daqui a pouco o negócio, a clínica fecha, elas perdem o trabalho, outras pessoas, né, deixam de ter a oportunidade de se cuidar, então a gente deixa de ter a possibilidade de ajudar tantas pessoas que, de certa forma, é isso que a gente faz no dia a dia, né? Sim. Cuidar de outras pessoas. Então, é uma visão bem ampla mesmo de vários detalhes. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Essa questão da empresa, assim, se sustentar. Realmente, você precisa gerir para que as pessoas que você está gerindo possam ter um trabalho, ter um emprego. Isso, e aí conseguir ajudar outras pessoas que vão ajudar outras pessoas. É um ciclo. É uma reação em cadeia. É verdade, exatamente. É verdade. E no dia a dia é desafiante. Muitas vezes, né, as profissionais também, aí entrando nessa visão um pouco até de gestão de equipes, que também é algo que, quando você pensa em ter um negócio maior, é um dos desafios. Por quê? Porque eu não posso fazer tudo sozinha, né? Eu sou uma só e também nem quero, né? Ter que fazer tudo sozinha, meu Deus do céu, quanto trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é preciso lidar, sabe, com algumas questões, porque nem tudo sai do jeito que você quer. E eu sou bem rígida com várias coisas. Quando eu falo rígida, no aspecto do meu perfil, assim, eu sei que eu tenho uma visão, assim, né, das coisas de um jeito, então eu sofro muito, mas eu aprendi. Em algum momento eu precisei aprender que nem tudo vai sair do jeito que eu quero o tempo todo. Criar uma certa flexibilidade em aceitar o resultado das outras pessoas, em entender que faz parte do processo, que se eu quiser pegar tudo para fazer, eu vou demorar muito mais para fazer algumas coisas. E ao mesmo tempo, ajudar, né, o time, porque quando você contrata pessoas, você tem de tudo, assim, você tem aquelas profissionais que têm, né, uma clareza em relação às questões, tem aquelas profissionais que têm muito medo, tem medo da cliente, tem medo da máquina, tem medo de tomar decisão, pergunta sobre tudo, então você precisa dar um pouco de segurança. Tem aquelas que são ousadas demais, que têm coragem demais. Lidar com a equipe também no dia a dia, ajudar as profissionais a olharem dessa forma, né? Olhar sobre quanto é importante o papel delas em cuidar das pessoas, em promover a autoestima, o quanto elas precisam ser seguras naquilo que elas vão fazer, mas ao mesmo tempo despertar nelas uma visão empreendedora, uma visão de que nós temos um negócio, que o negócio também precisa fluir, que elas, estando seguras e confiantes, vão conseguir, né, transmitir isso para o cliente, fazer os negócios acontecerem. É um morde-a-sopra diário, assim, sim, de fazer, sabe? Aperta aqui, cuida ali. É intenso. Mas que bom, então, que você aceitou o nosso convite de vir aqui conversar um pouquinho sobre gestão, dar dicas, né? Conselhos tão ricos de quem realmente está no mercado, quem passa por isso todos os dias, né, que vive mesmo o empreendedorismo. Muito obrigada por ter topado participar. Obrigada a você, Jana, pela oportunidade. Quero muito acreditar, assim, que a gente está contribuindo, né, com outros profissionais da área que têm o sonho, têm o desejo de empreender, de fazer o seu negócio e que realmente a gente consiga encorajá-los a dar o primeiro passo e ir fazendo aí acontecer, porque acho que o nosso país precisa disso, nós mesmos precisamos, né? Então, muito obrigada pelo convite e conte comigo sempre. Com certeza, a gente vai ter alguns casos de sucesso aí. Muito bom.